Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Neste programa vamos conversar com o Bispo Dom João Lavrador, vamos conversar sobre o arranque do ano pastoral e sobre comunicação. Mas antes disso, vamos à atualidade da Diocese de Angra. Decorre a 24 e 25 de outubro a 5ª edição das Jornadas de Comunicação da Diocese de Angra, uma iniciativa do Serviço Diocesano da Pastoral das Comunicações Sociais que tem lugar no Seminário Episcopal de Angra e com entrada livre. Os pormenores são com Carmo Rodeia. As jornadas realizam-se no Seminário de Angra a 24 e 25 de outubro. A partir das 8h30 da noite, especialistas, profissionais e a população em geral são convidados a debater as redes sociais e a refletir sobre os itinerários para um encontro. No primeiro dia, José Lourenço, diretor do Diário Insular, irá moderar o painel com Jorge Vémanes, provedor do telespectador da RTP, e Hélia Guerra, professora da Universidade dos Açores. Falarão sobre a rede que temos, da metáfora do desencontro a um lugar de comunhão. No dia seguinte, sexta-feira, dia 25, Luciano Barcelos, jornalista da RTP Açores, moderará o painel de especialistas composto por Luís António Santos, da Universidade do Minho, e Ricardo Cunha Santos, fundador da UON Portugal. Falarão sobre a viabilidade de uma rede marcada pelos valores cristãos, itinerários da evangelização ao ritmo dos tempos. As jornadas serão abertas pelo Bispo de Angra, que é também o presidente da Comissão Episcopal que tutela as comunicações sociais da Igreja, e nestes 2 dias a Diocese quer lançar o debate sobre as redes sociais, a sua importância, os desafios que colocam à comunicação, mas sobretudo como é que esta rede pode ser um lugar de comunhão entre gerações. A entrada é livre e gratuita. Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores. De 25 a 29 de novembro, a Diocese vai viver a 25ª edição da Semana Bíblica. Este ano o encontro tem lugar na Ribeira Grande e aborda o Evangelho de São João, como adiantou o ouvidor Padre Vítor Medeiros. Durante este ano pastoral vamos trabalhar neste sentido uma caminhada de igreja em conjunto, já que a nossa Diocese trata o tema da caminhada sinodal, a beleza de caminharmos juntos, iremos na reflexão bíblica, na exegese que o Padre Dr. Francisco Ruivo irá fazer, vamos procurar dar esta linha de orientação de caminhar juntos, uma igreja que caminha junta com Cristo. O Padre Francisco Ruivo, da Diocese de Santarém, já foi por diversas vezes orientador das Semanas Bíblicas da Diocese de Angra. As conferências são em regime de continuidade e pretendem ter a participação de toda a comunidade cristã. A participação é aberta. Há uns anos atrás faziam inscrição para participar. Este ano, quem quiser, não precisa de realizar uma inscrição, é chegar, aparecer, estar, trazer a sua Bíblia, ter este espírito de querer aprender mais, de querer conhecer mais, ou até mesmo já conhecendo, vai recordar, vai fazer uma reciclagem, quer tanto para leigos como amantes da Bíblia, como sacerdotes, como até curiosos, alguém que queira despertar o sentido religioso ou da fé na sua vida. É aberto para toda a gente. Já o local dos encontros é que ainda não está completamente fechado. Está tudo orientado para ser no Salão Paroquial da Matriz. No entanto, devido às obras da Igreja Matriz, o Salão Paroquial serve também de lugar de culto nestes próximos meses. E então, para não ter aquele ambiente de igreja no Salão Paroquial, estou à procura de uma alternativa que julgo que vai acontecer, mas mesmo ali pertinho, é só uns metros do parque de estacionamento, por isso não deverá haver problema algum. Brevemente deverá ser conhecido então o cartaz das Jornadas Bíblicas que assinalam este ano as Bodas de Prata.
Chama-se Trilhar Caminhos. É um projeto que junta a Cáritas Diocesana dos Açores e a Escola Profissional da Praia da Vitória. Nasceu em 2017 e foi o projeto mais votado do orçamento participativo no âmbito da justiça social. Uma das mentoras é Rosa Pires, que explicou ao Igreja Açores em que consiste o projeto que está agora a ser implementado no estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo. Pretende implementar, ou já está a ser implementado, unidades de formação, de curso de duração, em duas áreas muito específicas, carpintaria de limpos e eletricidade. O que é que nós pretendemos também com este projeto? É capacitar os reclusos nessas duas áreas, dar a formação certificada, daí a parceria com a Escola Profissional da Praia da Vitória, porque depois no final eles ficarão com a certificação de segundo nível nessas duas áreas. Ainda inserido no projeto, há outro programa que quer gerar percursos sociais. Eu tenho o intuito de promover e desenvolver as competências pessoais e sociais na formação do próprio recluso. Nesta área temos a parceria com um técnico de psicologia da Segurança Social, que está a colaborar connosco na aplicação deste programa. A outra vertente do projeto é voluntariado, também em duas áreas, com a ala feminina do estabelecimento prisional de trabalhos manuais, um grupo de senhoras que disponibilizem uma vez por semana a estar lá a fazer trabalhos manuais com as reclusas, e a outra área que é o desenvolver a literacia nos reclusos, ensinar a ler e a escrever, também com voluntárias. O projeto tem como missão a expressão da ação misericordiosa da comunidade cristã e Rosa Pires faz um apelo à importância do voluntariado e de quebrar estigmas. Muitas das vezes também devemos olhar para a sociedade civil como uma expressão do dinamismo, ou seja, muitas das vezes a sociedade civil já está, hoje em dia, a quebrar alguns conceitos. Trilhar Caminhos tem os olhos postos na reintegração, no período pós-reclusão e quer agilizar parcerias de forma a reduzir os riscos de reincidência. Na passada sexta-feira, dia 18 de outubro, assinalou-se o Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja e os alunos finalistas do Seminário Episcopal de Angra organizaram a exposição Deus está aqui, que esteve patente nos dias 18 e 19 na Capela da Natividade. A iniciativa nasceu no âmbito da disciplina de Arte e Património da professora Marta Bertão. E é uma iniciativa que tem vindo a ser realizada desde 2011, chamando a atenção para a sua conservação, para o seu inventário, para a sua utilização litúrgica, e é nesse contexto que os alunos do seminário, os alunos do 6º ano do seminário, fizeram uma recolha das várias manifestações artísticas existentes no seminário, desde pintura, escultura, orivesaria, documentos gráficos, identificaram as peças que estão expostas. Uma mostra que também foi uma experiência guiada. E a exposição tem uma particularidade que toda a visita é acompanhada por uma explicação da história da Capela de Nossa Senhora da Natividade e da própria instituição. O envolvimento dos alunos do 6º ano do seminário foi, segundo a docente, excepcional. O facto de nós termos este ano uma turma, a maior turma das últimas 2 décadas, permitiu elaborar um trabalho com essa envergadura. Portanto, houve um grande desenvolvimento, um grande empenho na organização, na seleção das peças, na preparação da própria exposição. Portanto, todo um espírito de cooperação que permitiu realmente pôr de pé uma exposição com esta envergadura.
O Dia dos Bens Culturais da Igreja foi assinalado na Diocese de Angra com conferências, exposições, lançamentos editoriais, apresentação de intervenções de reabilitação e concertos. A data foi implementada em 2011, no dia de São Lucas, pintor e patrono dos artistas. O convidado desta edição do Igreja Açores é o Bispo Dom João Lavrador, presidente da Comissão Episcopal dos Bens Culturais e Comunicações Sociais desde 2017. Estamos em vésperas das 5ª Jornadas Diocesanas de Comunicação e nesta entrevista vamos conversar sobre a importância da comunicação e destas jornadas da Diocese particularmente. Obrigada por estar connosco. Antes de mais, e antes de passarmos à comunicação, porque não conversamos já há algum tempo, como é que arrancou este novo ano pastoral e que diretrizes deixou à Diocese este ano? Olha, antes de mais nada, realmente um bom dia a todos e a todos os rádio ouvintes e naturalmente desejar também um bom ano em todas as profissões e em todas as atividades. E aqui neste caso, concretamente, da nossa Diocese, o ano arrancou com, podíamos dizer, alguma novidade, porque estamos a iniciar uma caminhada sinodal, quer dizer, aprofundar em nós a consciência de que todos os batizados devem ter uma participação ativa nas comunidades cristãs e por isso caminharmos todos em conjunto. A palavra sínodo quer dizer caminhar em conjunto. E por isso nós incitamos precisamente esta renovação da nossa própria Diocese, e que irá incidir em 3 questões fundamentais para uma análise da realidade em que nos envolve e que, de alguma maneira, será o tema da reflexão deste primeiro ano, que é analisar a cultura em que nos situamos, analisar a sociedade a que pertencemos e também analisar que igreja somos nós, para podermos depois, a partir daí, então, encontrar caminhos para a renovação da nossa igreja. Mas, sobretudo, a grande perspectiva ou o grande objetivo é realmente criarmos a consciência em todos os batizados de que ser igreja, ser cristão, ser discípulo de Jesus Cristo é ter uma participação ativa na comunidade e não ser apenas alguém que fortuitamente ou mais ou menos assiduamente está nas celebrações. É preciso mais do que isso. É preciso que, através da colaboração, através da participação em atividades, e também, através da sua reflexão, ajudarem a Igreja Diocesana a encontrar sempre os melhores caminhos para poder evangelizar nestes tempos em que vivemos. E por isso o ano começou muito bem, até porque, seja nas jornadas de clero, seja nas jornadas com os leigos, para iniciar o ano, teve uma participação bastante boa, muito ativa, seja na parte dos padres, seja na parte dos leigos. Dom João Lavrador, esta sua posição, digamos assim, depois de ter sido eleito da Comissão Episcopal dos Bens Culturais e Comunicações Sociais, sente que esta posição deixa-o com uma responsabilidade acrescida no que a Diocese de Angra diz respeito? Portanto, a comunicação na Diocese de Angra tem que ser um bocadinho exemplo, porque o Bispo da Diocese é ao mesmo tempo o Presidente desta Comissão Episcopal. Sente esse peso da responsabilidade em termos locais? Eu não é pelo facto de ser o Presidente da Comissão Episcopal, é pelo facto de ser aquele que foi chamado a servir a Diocese. E como estou a servir a Diocese, eu tenho que encontrar sempre os melhores meios, despertar a melhor colaboração possível, e encontrar realmente os melhores apoios para que uma realidade que é hoje, podíamos quase dizer, de primeira linha na nossa sociedade, na defesa de valores humanos, sociais, culturais, como seja a democracia, a liberdade, a dignidade humana, o bem comum, portanto, que estão muito ligados àquilo que a comunicação social possa fazer. A Igreja também, no objetivo de promover todos estes valores, mas também de evangelizar, tem que ter uma responsabilidade muito grande nos meios de comunicação social. E, ultimamente, com aquilo que nós chamamos as redes sociais, portanto, que é ajudar não só a que as redes sociais sejam verdadeiramente potenciadoras
daquilo que é a dignidade e o bem de todas as pessoas, mas, por outro lado, também sejam utilizadas, sobretudo pela Igreja, para levar a mensagem do Evangelho a todos aqueles que entram nesse mundo, no mundo digital, não é? E por isso eu diria que essa é a responsabilidade minha. Claro que não o posso fazer sozinho, e por isso é que procuro seguir, já vem de trás, realmente uma iniciativa muito importante e com pessoas válidas à frente desta área, para que na nossa Diocese de Angra ela possa responder a este desafio, que é um desafio permanente e cada vez mais exigente, que é o da comunicação social. O Papa Francisco ouviu os jovens e deu indicações à Igreja Católica no mundo para que ela estivesse mais presente na internet, nas redes sociais, particularmente nas redes sociais. Os Açores também já estão neste caminho ou estamos só a começar esta caminhada? Esse é um caminho sempre em aberto, porque as redes sociais, embora a gente pense que já está muito adiantada, por aquilo que nós vamos observando e aquilo que os peritos nestas áreas nos vão dizendo, elas ainda estão num caminho bastante longo e de um desenvolvimento ainda muito maior que há de vir em ordem ao futuro. Contudo, eu penso que a Igreja no seu todo, e também olhando para a nossa Diocese, porque as redes sociais naturalmente, podem ser utilizadas em termos institucionais, no nosso caso a nível da Diocese, também estamos nas redes sociais a nível da Diocese, mas são também a nível dos setores. O nosso setor da juventude, naturalmente, que se apoia muito na rede social para ir ao encontro, sobretudo dos jovens. E os jovens são aqueles que, à partida, estão mais ligados a este mundo digital. Como se diz hoje, o digital já não é propriamente só um meio, mas é essencialmente uma cultura. Portanto, é uma forma de comunicar. E é isso que realmente nos deixa a nós preocupados no sentido de interpelarmos os jovens para que eles sejam verdadeiramente os obreiros e que sejam aqueles que hão de fazer a sua caminhada, mesmo dentro da Igreja, para ajudarem as gerações anteriores a entrarem também neste mundo e a entenderem um bocadinho a sua própria linguagem, porque a linguagem digital é uma própria linguagem, já que também se fundamenta ou alicerça numa cultura que lhe é própria, não é? E por isso é que o Papa, no documento sobre a juventude, que ele publicou no ano passado, a partir do Sino dos Jovens, ele convidava os jovens e convidava a Igreja a entrarem num dinamismo sinodal da Igreja. Portanto, a palavra é a mesma que nós usamos para a nossa Diocese, como quer dizer que sem os jovens não se pode fazer uma caminhada em Igreja. Nós temos que contar com eles, porque eles são essenciais, não só porque são batizados e estão de pleno direito na Igreja, mas porque nos trazem realmente uma novidade, que é a sua juventude e a sua forma de comunicar. Esta entrada para esta presença mais assídua da Igreja nas redes sociais é uma premissa. A dificuldade é encontrar a forma de chegar, a mensagem que se quer passar, o conteúdo que se quer produzir. Nos Açores, estes conteúdos já estão, o clero e os leigos comprometidos já estão a ter essa formação de saber chegar através destes novos meios. Já está a ser fácil de definir estes conteúdos e a forma como se quer chegar aos mais novos. Ora bem, eu penso que sim, por um lado, porque o Serviço Diocesano da Juventude trabalha precisamente nesse sentido e trabalha para ser animador e, ao mesmo tempo, ele é formado na sua maioria, quase totalidade, por jovens que, no fundo, estão dentro desse mundo e, portanto, nós confiamos que eles, como jovens, eles que estão inseridos nesse mundo digital e, ao mesmo tempo, cristãos e bem formados, eles têm a capacidade de fazer essa transformação do que é, podíamos dizer, o Evangelho ou a forma de ser cristão em geral, numa linguagem que seja essencialmente acessível e que se possa enquadrar precisamente no meio digital. Em geral, da Diocese, desde que eu tenho o dever de servir esta Diocese, eu procurei realmente todos os anos que se realizassem as jornadas da comunicação social, que procuram realmente ser um espaço de diálogo entre todos os que intervêm na comunicação social, seja da Igreja ou seja mesmo fora da Igreja, dentro dos vários da imprensa, de rádios, de televisão,
todos, e sobretudo ligado ao que vamos refletir este ano, também das redes sociais, para que nós em conjunto possamos equacionar a melhor maneira, não só de nos articularmos, não só de promovermos os verdadeiros valores que são necessários à nossa sociedade e que a comunicação social deve estar atenta a eles, também salvaguardar-se um pouco daquilo que no passado chamávamos as fake news, portanto aquilo que se pode transmitir através das redes sociais e que não é verdadeiramente digno para a nossa sociedade, nem para a pessoa humana, sobretudo as falsas notícias, e sobretudo também para a Igreja, saber que está a promover um serviço que ajuda toda a comunicação social para realizar realmente os seus objetivos, que também, no fundo, em diálogo entre a Igreja e o mundo em que vivemos, este diálogo entre a Diocese e a própria sociedade e os diversos meios de comunicação social, se pretende realmente servir, oferecendo também os valores do Evangelho, traduzidos naquilo que são as notícias da própria Igreja. Por isso, as próprias jornadas procuram oferecer esta possibilidade dessa mesma reflexão e são dirigidas realmente a todos aqueles que nós gostaríamos que integrassem todos os que têm responsabilidades educativas, seja na comunicação social, naturalmente, mas também desde professores, desde pais, desde catequistas, desde os que são responsáveis de movimentos, desde os que estão, mesmo na nossa sociedade, a nível de diversas associações e que sintam que a temática que nós estamos a tratar realmente é importante para a sua atuação no contexto das comunicações sociais. Porque todo o ser humano é um comunicador e a educação é feita por comunicação, quer dizer, e em diálogo. Por isso eu penso que é uma boa oportunidade para nós realmente fazermos esse diálogo e encontrarmos caminhos para responder a essa questão que nos coloca. Esta é a 5ª edição, nos dias 24 e 25 de outubro. As edições anteriores foram mais direcionadas para a comunicação social especificamente. Esta é mais aberta também a famílias e, como referiu, a educadores, a professores. Isto porque cada vez mais podemos ser mais facilmente portadores e recebermos também esta mensagem e também a mensagem da evangelização. Isto traz mais perigos ou mais aliados? O podermos ser todos portadores e todos evangelizadores, digamos assim? Não, eu penso que traz mais aliados e o Evangelho é para ser vivido e para ser convivido e para ser proposto por todos. Quer dizer, isto é algo que o próprio Concílio Vaticano II refletiu, que depois os documentos nos apresentaram. Ao longo destes 50 anos, a Igreja, particularmente a Igreja hierárquica, não é? Nos seus vários documentos, tem insistido de que realmente todo cristão, todo o batizado, ele é portador em si realmente dos dons que o Espírito lhe concede para que, a seu modo e dentro do seu contexto, poder realmente testemunhar e propor o próprio Evangelho. O Evangelho convive-se, o Evangelho vive-se na comunhão com os outros, é sempre uma partilha que se faz a partir desta forma de vida que é a pessoa que quer viver a sua vida na imitação à pessoa de Jesus Cristo, mas que sabe que há aqui um humanismo que é importante colocá-lo também no diálogo com a própria sociedade, a cultura e com os homens e mulheres de hoje. E por isso procura partilhá-lo também. Por isso, as nossas jornadas de comunicação social, sabendo que a Igreja não tem uma comunicação particular. A Igreja serve-se de todos os meios que a própria sociedade também se serve. Tem, naturalmente, em si uma exigência maior, se assim podemos assim falar, que é que esses meios sejam sempre colocados ao serviço da dignidade humana, do bem comum e dos valores que, no fundo, são expressos pelos valores do reino, que é da verdade, da justiça, do bem e da fraternidade entre todos, no sentido até de dar voz àqueles que não têm voz, dar prioridade àqueles que são os mais excluídos da sociedade. Mas isso podíamos dizer que é o que é normal dentro da comunicação social e, graças a Deus, nós temos vindo a ver que a própria comunicação social no seu todo está cada vez mais sensível a todas estas temáticas. Portanto, à partida da nossa parte, queremos apenas proporcionar um serviço através das jornadas para que todos nos encontremos e todos possamos oferecer à sociedade e àqueles que neste momento sintam, o caso concreto deste ano, que as redes sociais são uma realidade, que elas desafiam a nossa comunicação e que, sobretudo para os educadores, e muitos dos educadores têm dificuldades muitas vezes
de lidar com esta nova linguagem, de podermos realmente encontrar-nos e poder refletir que caminhos, como é que se pode realmente avançar, dado que estamos perante uma realidade que, a partir é uma realidade boa, pode ser utilizada para situações que não sejam tão boas, ou pode, inclusive, ser desconhecida ou ser ignorada. Mas isso é outro campo, e nós gostaríamos que esta realidade, que é uma realidade própria, fosse sempre utilizada para o bem. E por isso é que o lema que foi colocado para estas jornadas deste ano é as redes sociais, itinerários para o encontro. Isto vem um bocadinho na linha do que o Papa Francisco nos ofereceu através da mensagem deste ano, em que o Papa Francisco chama a atenção realmente para as redes sociais, para o digital, para o valor que eles têm, toda esta comunicação, mas nunca por parte que devem nos conduzir para a comunidade, para o encontro, e por isso ele deu algumas imagens, já são um bocadinho tradicionais nas mensagens dos Papas. Uma delas é da rede, falar de rede enquanto rede de comunicação e, ao mesmo tempo, rede enquanto é verdadeiramente a interligação entre todas as pessoas. E, ao mesmo tempo, a comunidade. Já para não falar na imagem paulina do corpo. O Papa coloca-nos estas três imagens para dizer que toda a comunicação deve gerar precisamente esta dinâmica da rede, do corpo ou da comunidade. Portanto, não pode ficar a ser pura e simplesmente gerida no sentido de uma comunicação que isola a pessoa, mas muito pelo contrário. Deve despertar a pessoa precisamente para o encontro com os outros. Está atualmente como Presidente da Comissão Episcopal dos Bens Culturais e Comunicações Sociais, mas já integra esta comissão há largos anos. Ao longo do tempo, quais foram, e nestes encontros nacionais, quais foram sendo, ao longo dos tempos e mudando, as preocupações desta Comissão Episcopal em termos de comunicação? Realmente a comunicação tem sido, portanto, uma evolução constante. E, sobretudo, foi sempre a preocupação de estar atentos, nós, os que temos responsabilidade nesta área na Igreja, estar atentos precisamente àquilo que é o desenvolvimento das comunicações a nível geral e, naturalmente, também aquilo que realmente a Igreja nos vai suscitando, sobretudo através das mensagens que os Papas todos os anos vão oferecendo. Normalmente há uma reflexão muito a partir dessas mensagens porque nos colocam numa sintonia com a Igreja Universal e, portanto, respondendo àquilo que são os desafios que a Igreja vai tendo a partir das próprias comunicações sociais. E há aqui evoluções muito interessantes. É que houve tempo em que se falava dos meios de comunicação social. A grande questão que se colocava à Igreja era ela utilizar meios e, por isso, utilizar todos os meios que estivessem ao seu alcance para poder evangelizar. E depois passou-se para a questão da pastoral da comunicação social. E então já não é propriamente os meios, mas é enquanto a Igreja entrar na comunicação. A comunicação social é uma forma de estar, é uma forma de comunicar entre as pessoas e, sobretudo, uma forma de evangelizar, de levar o Evangelho. E depois passa-se precisamente para a outra área, que é para o digital, que é agora as últimas, sobretudo com Bento XVI e agora com o Papa Francisco, tem dedicado muitas das mensagens sobre o digital e sobre as redes sociais, sobre também aquilo que são as novas formas de comunicação. E aí a Igreja também procura estar atenta a estes meios e inclusivamente, as últimas jornadas, já no ano passado e este ano, tiveram, portanto, precisamente este objetivo prático de colocar as pessoas a trabalhar e a ajudar também através de peritos no sentido da utilização o máximo criteriosa das redes sociais. Portanto, houve aqui uma evolução, naturalmente, que é o acompanhar daquilo que é a própria realidade da comunicação social. Vejamos que a Igreja, que primeiro teve um impacto, e foi quase, eu não diria pioneira, mas acompanhou muito o que foi a imprensa, principalmente no princípio do século XX, depois com revistas, tudo que era, de alguma maneira, a imprensa, portanto, a comunicação escrita. Depois teve a ousadia também da rádio e, naturalmente, já teve algumas experiências que à data não foram assim muito bem sucedidas em termos da própria televisão,
mas agora quer continuar a acompanhar precisamente esta novidade, que é a novidade das redes sociais. Neste momento já praticamente não podemos falar em novidade. Já é uma realidade que está e que já está assente, mas ela continuará a estar atenta para ver todo o desenvolvimento que a comunicação social vai ter. Dom João Lavrador, antes de convidarmos os nossos ouvintes a virem ao Seminário Episcopal de Angra nos próximos dias 24 e 25, que balanço é que faz das edições anteriores? Este é o quinto encontro das Jornadas de Comunicação da Diocese de Angra. Como é que decorreram os encontros anteriores e sendo também a pessoa que mais conhece este tipo de encontros em termos nacionais? Eu diria que o balanço é sempre positivo, até por isso nós estamos a dar continuidade a essas mesmas jornadas. Com este balanço positivo, eu estou essencialmente a focar-me na profundidade da reflexão, na atualidade da reflexão e, naturalmente, neste diálogo entre os diversos intervenientes da comunicação social. No entanto, eu diria que falta atingir verdadeiramente as pessoas. Eu gostaria muito de convidar todos os sacerdotes, porque têm aqui uma obrigação, tem aqui um papel fundamental na comunicação. Queria convidar todos os que estão à frente dos movimentos, todos os que têm responsabilidades na catequese, todos os que são professores de religião moral, mas mesmo outros, e convidar, naturalmente aí também, todos aqueles que, pais, mães de família, todos aqueles que, no fundo, estão em áreas educativas, ligados a associações, ligados ao desporto, que trabalham com os jovens, que pudessem realmente aproveitar esta oportunidade para uma verdadeira reflexão. Porque esta área a quem nós nos dirigimos tem faltado um pouco. Propriamente o público tem sido um pouco reduzido, tanto a nível nacional como a nível da nossa diocese. Parece que nós, tudo o que diz respeito à comunicação social, o relegamos só para os comunicadores. Só aqueles que são profissionais e têm responsabilidades, podemos dizer, os jornalistas, como nós normalmente os apelidamos. E não é bem assim. Nós queremos os jornalistas, temos aqueles que estão empenhados na comunicação social, naturalmente, para ajudarem na reflexão, e temos outros peritos que também vêm ajudar nessa reflexão, mas quem tem que usufruir destas jornadas, e por isso é que elas são realmente realizadas para toda a diocese, e esta diocese quer dizer todas as pessoas que queiram realmente aproveitar desta oportunidade. E por isso eu gostaria que todos os que têm responsabilidades educativas, agora aqui em geral, aproveitassem esta oportunidade para estarmos em conjunto. As jornadas são feitas em horário pós-laboral, portanto à tarde, já à noite, já para facilitar a presença de todos. Por isso eu deixo este apelo, eu penso que é muito bom para que as novas gerações sejam entendidas e que as gerações que têm a responsabilidade educativa possam também estar capacitadas para responder às novas gerações e poder, sobretudo nós na Igreja, podemos utilizar estes meios para a evangelização. Portanto, fica aqui o convite. Nos dias 24 e 25, todos os caminhos vão dar ao Seminário Episcopal de Angra, próxima quinta-feira e sexta. Vamos falar de comunicação na Ilha Terceira. Também já poderá fazer garantir o seu lugar através da inscrição em igrejaacores.com. Obrigada, Dom João Lavrador, por ter estado connosco neste espaço de rádio e encontramos-nos na próxima quinta-feira. Obrigado e até à semana, se Deus quiser. Obrigado. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.